Olá a todos. A proposta dessa videoaula aqui é mais para fazer a correção das páginas 1 até, deixa eu ver aqui rapidinho, até a 5 da apostila que eu passei para vocês, tá bom? Então eu vou estar aqui comentando, dando a resposta. Vocês podem estar parando e voltando essa videoaula para estar corrigindo, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente estava vendo é fazer uma biografia, ou seja, falar da vida de alguns personagens históricos que vocês vão estar sempre fazendo a partir de agora, né? Mas aqui vamos lá. Há dois personagens ali da Reforma Protestante e Contra-Reforma, que é a matéria que a gente está estudando. E a primeira dele é Martim Lutero. Bom, Martim Lutero ele foi um monge e professor da Universidade lá de Wittenberg, na atual Alemanha, que em 31 de outubro de 1517 fixou nas portas da igreja de Wittenberg as chamadas 95 teses, que contendo críticas à igreja católica, certo? Alguma dessas críticas a gente vai estar vendo que era a salvação pela fé. De um certo modo, a igreja católica comunhava da ideia, pelo menos o Papa Leão ali, comungava da ideia que você deveria comprar indulgências para que as suas almas, e quem estivesse no purgatório, fossem salvas, tá bom? Aqui ele vai fazer uma crítica muito grande, o Lutero, contra as vendas de indulgências, e porque contrariava aquilo que a Bíblia falava, principalmente o livro de Romanos, que inspirou muito ali Lutero, tá bom? O fim do celibato, ou seja, ele defendia que os padres poderiam casar, né? Tanto que se a gente for ver no meio protestante, evangélico, né, nós temos pastores que casam, né? Isso aí foi aberto, que também você encontra dos dois casos respaldo para a Bíblia, certo? Negação dos cultos de santos e da Virgem Maria, e também uma ligação mais direta ali com Deus por meio da Bíblia, né? E a gente vai ver que a nobreza alemã vai querer apoiar essas ideias, como a gente já bem viu na videoaula. Temos também a situação de que o Lutero ele vai estar, de um certo modo, querendo apenas reformar a Igreja Católica e não vai dar certo. Então ele vai se separar, como a gente viu, e vai ser perseguido por isso. O outro ali era João Calvino. Ele é francês, aí se aprofundou ainda mais nas ideias de Lutero, como a defesa da chamada predestinação. Essa ideia de predestinação é que as pessoas já nasceriam por meio de Deus ali salvas ou condenadas ali já desde o início, né? Você não tem aquela aceitação por Jesus por meio da fé, né? Mas enfim, você tem várias igrejas hoje protestantes que seguem essa linha da predestinação, que vocês vão ver ainda mais no sétimo, oitavo ano, certo? E a gente vai entender melhor essa relação aí da predestinação com o surgimento dos Estados Unidos, como eu até falei lá na aula anterior, certo? Então ele vai meio que mesclar essa ideia de Lutero e vai fundir, vamos dizer assim, com o governo temporal, ou seja, ele vai ali de um certo modo vai ter o controle de Genebra lá na Suíça, certo? Bom, aí entra aquela questão da página 2 que pergunta o que é a Reforma Protestante? Ele foi um movimento de caráter religioso, político, social e econômico iniciado ali na primeira metade do século XVI, o século XVI vai do ano 1501 até 1600, na Europa, e vai provocar uma forte separação dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? E aí vai surgir o protestantismo, as igrejas evangélicas. Na número 2, ali da página 2 da apostila que tinha feito, quais críticas foram feitas contra a Igreja Católica que contribuíram para surgir essa reforma protestante? Quer dizer, foi do nada, quer dizer que eles não concordavam com a Igreja e boa, vamos separar? Não, teve várias críticas. A primeira é a insatisfação da burguesia contra o chamado princípio do preço justo, no qual dizia que o valor de um produto não deveria incluir lucro, ou seja, a Igreja Católica proibia a questão do lucro dos burgueses, né? Então isso vai criar um descontentamento dessa classe. Questões teológicas, a Igreja de Roma, a romana, que é a Igreja Católica, seguia a teologia de Tomás de Aquino. Isso aí vocês vão ver mais lá no ensino médio. Ela defendia o princípio do livre-arbítrio, ou seja, que você escolhe Jesus, né?
A maioria dos reformadores acreditavam na predestinação, que eu falei ali de Calvino, no qual o princípio era que todos nascem com seu destino traçado. Então isso vai gerar uma divisão muito interna ali, teológica. Teologia é o estudo de Deus, vamos colocar nesse sentido, tá? Temos também a insatisfação de reis e nobres. A Igreja Católica tinha aproximadamente um terço das terras, ou seja, durante a Idade Média a Igreja conseguiu um bom território ali para ela, certo? E quase metade das terras eram cultiváveis, cultivadas do território que seria a Alemanha. Os tributos cobrados desgradavam os reis e nobres. Então a gente vai estar vendo que além da Igreja Católica possui bastante terras, ele vai cobrar tributos ali dos nobres e reis da Europa. Uma corrupção moral vai assolar a Igreja Católica, de acordo com os protestantes, que é a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, cargos dentro da Igreja, e objetos considerados sagrados, que a gente chama de simonia, isso aí. Que você tinha casos que o pessoal acreditava que se vender um objeto santo, estaria mais perto de Deus. Mas, enfim, é uma coisa que a gente vê em algumas igrejas neopentecostais atualmente, né? Então, a gente vê que o que acontecia ali no século XVI, mais ou menos, ocorre hoje também no meio protestante, nas chamadas igrejas neopentecostais. A ambição política entre as ordens religiosas. Então, você tinha franciscanos, dominicanos, beneditinos, várias ordens religiosas dentro da igreja que seguem o ensinamento ali do seu santo, vamos dizer assim, seu professor, né, que é seguido como se fosse orientações de como viver a vida cristã. Vai ter também luxo, venda de indulgências, que eu já falei o que é indulgências, tá? E isso vai gerar, então, várias críticas para a Igreja Católica. Isso respondendo ao número 2, tá? Número 3, o que foram indulgências e por que Martinho Lutero as condenava? As indulgências, pessoal, ele é praticamente a venda de perdões ali para o pecado feito pelo Papa Leão na época, né? Principalmente o Papa Leão, que foi tentar construir a Basílica de São Pedro, que existe hoje. Então, praticamente funcionava dessa seguinte: iam emissários ali do Papa, padres, né? No qual iam estar vendendo um documento de que dizia que aquilo ia salvar dos pecados, do fogo do inferno, se tivesse almas no purgatório, que é uma crença dentro da Igreja Católica, onde as pessoas morrem vão estar, né? Eles seriam, então, salvos também. Então, a indulgência é a salvação, um pagamento para a salvação dos seus pecados. Né? Então, isso é uma crítica que não apenas o Lutero vai fazer, John Wycliffe, que, como a gente viu na aula, e tantos outros, também criticavam. Então, o Martinho Lutero, continuando a resposta número 3, ele acreditava o seguinte: se o Papa, duas coisas, se o Papa tem essa autoridade de perdoar pecados, por que não faz de graça? E Martinho Lutero, ele era um padre, se não me engano, agora dominicano, posso estar errado, fugir da memória aqui, mas ele encontra que a única salvação que você tem é por Jesus Cristo. Só um adendo, só para a gente entender aqui. Nós estamos estudando uma época que a religião, ele vai de um certo modo, não. A religião católica, cristã, ali dentro da Europa, ele vai moldar a sociedade dos costumes, da religião, do modo de pensar. Então é normal esse tipo de pensamento de Lutero. Tá? Vamos lá, página 4. Esquerda e alternativas. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiam contra a venda de indulgências, a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica, b. a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis do lucro e ascensão da burguesia, c. o pensamento humanista e permitir uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica, d. as missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na
a América e na Ásia. Se assistiu a videoaula e como a gente está vendo aqui, a gente vai com a letra A. A venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica, que era criticado pelos reformadores. Então, a resposta do número 4 é a letra A. 5. O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço das ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre essas decisões, podemos citar a. De favorecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com os princípios fundamentais. B. Adotar uma atitude mais liberal com relação aos livros religiosos, o que fez com que diminuísse a censura medieval. C. Criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. D. Com uma série de medidas como a criação do Index, a confirmação da autoridade da Igreja com a interpretação da Bíblia, a formação do Tribunal do Santo Ofício, a confirmação do sacramento, dentre outras coisas. Então, a resposta número 5 é a letra D. A gente vai estar vendo que o Concílio de Trento vai ser a reunião que o Papa, na época, ele vai estar juntando para que discutisse a questão do protestantismo, como barrar essa seita, de acordo com a Igreja Católica, de se propagar. Então, a letra D seriam essas medidas. Criação do Index, ou seja, os cristãos católicos, vão ler os livros que a Igreja Católica considerasse dentro ali da sua ensinamento. Temos ali também, vai confirmar a autoridade da Igreja com a interpretação da Bíblia. A pessoa vai poder ler a Bíblia, sim, mas a autoridade final de quem vai interpretar e como deve se interpretar é da Igreja Católica, dos seus patriarcas, de toda a sua tradição. E também o Tribunal do Santo Ofício, que vai entrar a questão da Inquisição, certo? E os sacramentos, que são 7 que a gente viu na aula anterior. Questão número 4. Página número 4. Agora vamos para a 6, ainda na página 3. A reforma religiosa do século XVI teve como desdobramento a consolidação do poder dos príncipes do Império Germânico. B. A constituição de mais de uma igreja cristã do Ocidente. C. A divisão da igreja em ramos ortodoxo e romano. A subordinação da Igreja Católica ao Estado. Então, a gente vai estar vendo que seria, vamos lá, a construção de mais uma igreja, não, a consolidação do poder do príncipe germânico, não. Desculpe, seria a letra A aqui, até eu viajei nessa. A consolidação do poder dos príncipes do Império Germânico. Só para ter uma ideia, eu fiz essas atividades, mas nem vou colocando a resposta, eu vou indo depois lendo e fazendo aqui. Então, do mesmo jeito que vocês estão fazendo e podem estar errando, eu também aqui. Então, a gente tem que ver o seguinte: com a reforma protestante ali, religiosa protestante, os nobres, o rei, para ver como eu estava errado. Isso aqui seria a letra B, ó, que burrice a minha. A constituição de mais de uma igreja cristã no Ocidente, que vai ser a igreja protestante. Então, a reforma religiosa do século XVI teve como desdobramento, teve como divisão, a constituição de mais de uma igreja cristã no Ocidente, a igreja protestante, que aí vai começar a proliferar e vai ter várias igrejas protestantes de modos de ensinar. É como a gente vê hoje em dia. Quantas igrejas diferentes que nós temos, tá bom? Temos Assembleia de Deus, temos Congregação Cristã, Testemunho de Jeová, Adventistas, Deus é Amor, Paz é Amor, tem várias igrejas, ok? Que são todas protestantes. Agora sim, só confirmando, a questão 6 seria a letra B, B de bola, tá? 7. Na Alemanha do século XVI, isso na página 4, tá, gente? Na Alemanha do século XVI havia uma grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que se praticava. Nos principados, os príncipes ali, né, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos, as cidades ansiavam por liberdade. O clero, que seriam os religiosos ali, os padres, desprezava a missão
espiritual. Muitos bispos levavam uma existência de prazer que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geraram um ambiente favorável à aceitação de um novo credo sustentado por Martinho Lutero, tá certo? Então a gente vai estar vendo que é praticamente aquilo que a gente viu, quais eram as críticas em relação à Igreja Católica para surgir o que vai estar surgindo ali o protestantismo. 8. Sobre a Igreja Católica do século XVI. Achava-se bem estruturada e era voltada apenas por questões espirituais, era dona de uma maioria de terras e concentrava grande poder de decisão que influenciava nas vidas das pessoas, preparava rigidamente seus clérigos em seminários onde estudava teologia, combatia com muito rigor a venda de relíquias religiosas e das indulgências. Então a gente vai estar vendo aqui que a letra B, então a número 8 é a letra B. Era dona da maioria de terras e concentrava grande poder de decisão que influenciava na vida das pessoas. Como eu até falei agora nesse vídeo, tá certo? A página 5, já estão finalizando aqui. Não, já terminamos, página 4. Então essa... não, tem mais uma aqui. Número 9. Eu me enganando todo aqui. As indulgências eram documentos que comprava a venda de cargos e títulos religiosos para qualquer pessoa. B. Cartas que permitiam a negociação de artigos religiosos usados por Jesus. Isso aí é a sinfonia que eu tinha comentado, tá? E era tudo falsificado ainda. C. Absolvições do pecado dos vivos e dos mortos concedida por cartas vendidas aos fiéis. D. Uma forma de documento para transitar por vários reinos. Então, as indulgências seria a letra C. Né? Foi o que eu comentei no início dessa videoaula aqui de respostas. Absolvições dos pecados dos vivos e dos mortos concedida por cartas vendidas aos fiéis. Então, gente, o que nós podemos entender? Você tinha uma hegemonia da Igreja Católica nos costumes cristãos ali na Europa, pela Igreja Católica, mas aos poucos, como eu até comentei nas videoaulas, vai haver um descontentamento por meio de alguns papas, devido a alguns papas que eram mais estadistas, né, pensavam mais na questão política do que na questão espiritual, vai haver um corrompimento ali da Igreja da Idade Média, no qual vai levantar homens e mulheres para questionar ali a Igreja Católica naquele período, o que vai gerar então a Reforma Protestante. E isso vai fazer uma grande mudança dentro da Europa e no mundo, como a gente vai estar vendo. Mundo ocidental, né? Como nós vamos estar estudando daqui a algum tempo. Então, a gente fica no final dessa vídeo aula aqui de respostas e a gente continua nossas aulas mais tarde. Até!